A paz do Senhor para os irmãos, que Deus continue aí guardando cada um em nome de Jesus. Vamos orar antes de eu estar ministrando a palavra aos vossos corações. Queria estar lendo João 16:33 e logo após a gente vai orar, amém? A palavra de Deus diz em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, aqui estamos na sua presença, primeiro para te agradecer por mais essa oportunidade. Pai querido, em nome de Jesus, em momentos difíceis que a tua igreja se encontra, Pai querido, estamos aqui para engrandecer o teu nome. Pai, que o Senhor venha alcançar a cada membro da tua igreja, e aqueles que estão, Deus querido, pelo mundo afora, Pai querido, te adorando e engrandecendo o teu nome, que nesse momento se encontram, Deus querido, em dificuldade, em nome de Jesus, abençoa, fortalece e encha cada um com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos passando pela maior crise que o mundo já enfrentou ou está enfrentando. O governo está à beira de um colapso, o mundo está desesperado pensando se vai faltar alimento ou não. Com isso, produtos essenciais nesses dias têm faltado. Mas essa pandemia é só, segundo Mateus 24:8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores, disse Jesus. Antes disso, Jesus disse que haveria rumores de guerra. Nação contra nação, haverá fome, peste em vários lugares. Isso tudo nos mostra que não temos controle algum sobre nada disso. E que Jesus, o único Deus, é quem controla todas as coisas. No texto em questão, Jesus fala com os discípulos que haveria um tempo em que ele estaria com os discípulos e um tempo em que ele não estaria com os discípulos. Mas que mesmo ele, Jesus, os deixasse, ele enviaria o Consolador. Esse Consolador convenceria o mundo do pecado e que por isso era necessário que ele se fosse. Disse também Jesus que quando ele se fosse, o mundo ficaria feliz, mas os discípulos ficariam tristes, mas que logo a tristeza se converteria em alegria. Jesus chega a comparar essa mudança de tristeza em alegria com a mulher que está para dar à luz. Sente tristeza pela dor que está sentindo, mas que quando o filho nasce, com alívio, vem a alegria. E assim Jesus termina esse raciocínio, esse discurso dizendo, em João 16:22, assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tomará. Aleluias. Repare que no versículo em questão, Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Não em Deus, não no nosso Senhor Jesus, mas no mundo. E no meio de tantas aflições, cada pessoa sofre de uma maneira diferente. Mas o que está acontecendo atingiu toda uma nação. Mas em meio a tudo isso, ou antes disso, a sua resposta para a pergunta, por que você não procura Deus? Tem sido, não tenho tempo. Mas e agora? Tem tempo? Sim, porque o tempo agora não é desculpa. E a sua família antes disso? Você tirava tempo com sua família? Porque se as aflições desse mundo, a correria do dia a dia, tirava você o tempo com Deus e de sua família, agora não tem desculpa. Tá, presbítero, mas como ter ânimo quando o alimento começa a faltar? Como ter ânimo quando o dinheiro falta? Na história da humanidade, nem todo mundo tem o que comer. Na história da humanidade, nem todos têm um lar. Nem todos têm renda. Nem todos chegam em casa depois
de um dia de trabalho e tem onde relaxar, uma família para abraçar, o ser humano que tudo reclama, se tem. Se tem, reclama, se não tem, reclama. Porque não tem, às vezes, nós mesmos botando no meio das situações que nos causam aflições. Tá, mas o que isso tem a ver com a palavra? Talvez os discípulos pensaram que por um instante, por serem conhecidos de Deus, por andarem com Jesus, não passariam por dificuldades. E foi aí que Jesus joga um balde de água fria neles e diz: no mundo tereis aflições. E aí, filho, escuta o que Jesus disse. Nas minhas palavras, o sofrimento neste mundo é inevitável. Mas agora eu sirvo Jesus, agora eu ando com Jesus, agora eu prego a sua palavra. Não deveria ser imune ao sofrimento? O sofrimento não deveria atingir só quem não é crente? Em toda a Bíblia, não vemos o povo de Deus só debaixo de sombra e água fresca. Em Gênesis, vemos Abraão sendo chamado a sair do meio de seus parentes. Dói ou não dói deixar os familiares? Ainda em Gênesis, vemos Noé sendo chamado a construir uma arca, porque viria um dilúvio, e Deus queria salvar alguns. Também em Gênesis, vemos José sonhar e sofrer por expor os seus sonhos de Deus à sua família. Aí entramos em Êxodo. Moisés, um homem hebreu que cresceu no conforto do palácio de Faraó, recebe de Deus a missão de guiar o povo de Israel para fora do Egito. E tantos outros homens e mulheres de Deus sofreram por servir a Jesus. E com o povo de Deus hoje não é diferente. Com você não é diferente, crente. A palavra de Deus diz que teríamos aflições. Tem um ponto nesse teríamos. Jesus diz teríamos aflições. E aí ele bota um ponto. Mas tem de bom ânimo. Ele diz que ele venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo em meio a tantas aflições que ele mesmo passou, quem sou eu e você para acreditar que não passaríamos por problemas? Para acreditar que tudo isso que estamos enfrentando agora seria fácil para nós, como cristãos, passar. Jesus disse que ele teve ânimo. E qual tem sido o seu ânimo? Em que você tem posto as suas forças? Em que você tem posto a sua alegria? Hoje é a hora de respondermos a pergunta que as pessoas nos fazem. Aonde está o seu Deus no meio disso tudo? Aonde o seu Deus tem te salvado? O que Ele tem feito por você no meio disso tudo? O mesmo Deus que era no Antigo Testamento, o mesmo Deus que era no antigamente, é o mesmo Deus hoje. Ele não deixou de ser Deus. A sua palavra diz que tudo vai passar, mas Ele permanece o mesmo. A palavra de Deus não muda. E se ela diz que em meio às aflições nós temos que ter bom ânimo, em meio às aflições podemos ser alegres, é porque podemos. Então, em nome de Jesus, vamos seguir as orientações da Bíblia. Em nome de Jesus, vamos seguir as orientações de Deus. Olha o que o salmista nos deixou. Um homem segundo o coração de Deus também sofreu. Olha o que ele diz. Salmos 23, 4 diz assim: ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava afirmando que mesmo que ele viesse a passar por perto da morte, mesmo que ele viesse a sofrer tal aflição, Deus ainda estaria com ele. Deus ainda está contigo, crente. Deus ainda está contigo, homem, mulher. Deus ainda é com a nação dele. Em nome de Jesus. Ou seja, o sofrimento pode vir. Eu posso até me machucar,
mas ainda estarei de pé no final. Porque Deus está comigo. O mundo está desesperado, mas mesmo em meio ao isolamento, nós que seguimos a Cristo devemos nos acalmar e confiar em Jesus Cristo. Porque Ele sim tem o controle de todas as coisas. Tá, mas em meio a tudo isso, como ter ânimo? Como me alegrar em meio a tantas aflições? Como me alegrar ficando em casa? Como me alegrar em meio de um povo que tem muita gente que tem família que não serve a Deus? E aí você fica em casa, você tem que ouvir músicas que não são de Deus. Você fica em casa, você tem que ver situações que não são de Deus. E como ter ânimo no meio disso? Como ter força no meio disso? Antes de te dizer como ter ânimo, preciso te dizer que se você ainda está de pé, ouvindo ou vendo essa mensagem, foi porque Deus te guardou até aqui. Deus te guardou até aqui, como fez com o povo de Israel em Êxodo, como fez com Abraão em Gênesis, como fez com Noé em Gênesis, como fez com José em Gênesis. Deus te guardou até aqui. O povo de Israel, ou o povo de Deus, no Antigo Testamento havia passado por 9 pragas do Egito. 9 tipos de aflições que o Egito quase sucumbiu. Mas Deus, para libertar a nação, envia a 10ª e última praga. A morte de todo o primogênito. Mas em meio a tanto sofrimento, Deus guarda os israelitas. Em meio a tanto sofrimento. Êxodo 12:7 diz assim: tomarão do sangue e o porão nos 2 postes e na verga das casas em que o comerão. Para resumir, Deus disse que iria ferir os egípcios de uma maneira que a nação sofreria, mas guardaria o povo dele. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, Deus está te guardando em meio a tudo isso. Então glorifique a Deus. Continue orando, continue lendo a palavra de Deus, porque Deus permanece o mesmo, em nome de Jesus. E deu ao seu povo instruções, Ele dá ao povo de Israel instruções para o guardar. Um cordeiro sem mácula, sem mancha eles deveriam matar. Tirar o seu sangue e passar nos umbrais da porta. O cordeiro morto representa Jesus, que levou os meus e os seus pecados na cruz. O sangue representa o sangue de Jesus derramado por você e por mim. O sangue nas portas marcaria quem era e quem não era o povo de Deus. O que isso quer dizer? Você foi marcado por Deus, com o sangue do Cordeiro. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, te marcou. Ele marcou você com o sangue dele. Por isso, nesses tempos em que estamos impossibilitados de nos ajuntar, impossibilitado de fazer comunhão, impossibilitado de ir às igrejas, devemos nos lembrar disso. Deus tem nos guardado até aqui. Ele tem nos sustentado até aqui. Você que está me vendo nessa noite, nessa pregação, em nome de Jesus, lembre-se disso. O que Deus fez lá atrás, no Antigo Testamento, o que Deus fez no Novo Testamento, Ele continua fazendo. Porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e amanhã, quando você acordar, Ele continuará sendo o mesmo Deus. Porque Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Em nome de Jesus. Estamos impossibilitados de nos ajuntar. Nós, pastores, seguimos as orientações do apóstolo Paulo nesses tempos. 2 Timóteo 4:2 diz: prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo, mostra os erros, repreende, exorta, com toda a orientação, paciência e ensino. Por isso, é tão importante não pregarmos só o que é bom, como a vida farta, como prosperidade, pois um momento como esse
como enfrentamos, o que estamos passando, o carro não vai salvar, o dinheiro não vai salvar, a mansão não vai salvar, mas Jesus salva. Jesus liberta, Jesus cura. Jesus é a paz que excede todo o entendimento. Jesus é a paz que excede todo o desespero. Isaías foi bendito quando disse, Isaías 53, 4, que diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, o que estamos passando hoje é como se fosse uma enfermidade em toda a nação. Mas Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele tem te guardado, meu filho. Ele tem te guardado, minha filha. Então tenha fé. Creia que tudo isso vai passar e que você vai permanecer de pé. Creia que tudo isso é para seu fortalecimento. Porque se você está em casa, agora você tem tempo de ler a palavra de Deus. Se você está em casa, agora você tem tempo de falar com Deus. Se você está em casa, agora você tem tempo com a tua família. Tem tempo de pregar a palavra de Deus para a tua família. Aqueles que não servem ao Senhor vão ouvir Deus agora através de você. E é agora que você vai mostrar que você é um crente. Que você serve a um Deus vivo. Que você serve a um Deus que deu a vida por você. Em nome de Jesus. No verso 5, Isaías continua dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras ou por suas feridas, nós fomos sarados. O que Jesus passou foi para te sarar. Foi para trazer para você vida. E vida com abundância. Tudo que estamos passando vai passar. Hoje esse isolamento pode ser dificuldade para muitos. Muitos estão indo nos mercados, em lojas, procurando produtos e às vezes não encontram esses produtos. Produtos essenciais para a nossa sobrevivência. Muitos estão desesperados, pensando se o alimento vai acabar ou não. Mas e quando isso tudo passar? Quem é você? Quem será você depois de tudo isso? Você que um dia Jesus te escolheu e te chamou para servir a Ele, para fazer parte do reino dEle. Quem é você no meio disso tudo? Tá, mas a pergunta que não quer calar é como ter ânimo a tudo isso. Como ficar de pé se não posso congregar? Como ficar de pé se não posso estar junto com meus irmãos? Primeiro, 2 Pedro 3,2 diz assim: para que vos lembres das palavras que foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento dos apóstolos, do Senhor e Salvador. Lembrem-se de tudo aquilo que Jesus disse. Lembrem-se de tudo aquilo que os apóstolos que fizeram a vontade de Deus através de Jesus fizeram, falaram. Eles ensinaram, eles exortaram, eles guiaram um povo no Novo Testamento, para que esse momento, quando chegasse, estejamos fortes, firmes em Jesus. Lembre-se das palavras dos pastores, que te ensinaram em todas as pregações de domingo, de quarta, de sexta, todas as mensagens que foram pregadas até aqui, são elas que vão trazer para você o acalanto, porque Jesus está no meio delas. Foi Jesus quem guiou profetas, foi Jesus quem guiou sacerdotes, foi Jesus quem guiou pastores até aqui, para trazer para você o acalanto da palavra de Deus, a calmaria no meio de tanto desespero. Você que está em casa, que nesse momento não pode sair, os senhores que nesse momento não podem se expor, porque estão nesse grupo que eles chamam grupo de risco, ouçam isso. É Jesus quem te dá força, é Jesus quem te vivifica,
É Jesus quem te consola nesse momento. Então, em nome de Jesus, permaneçam firmes. Ou seja, no meio das aflições, lembrem-se da palavra de Deus que foi pregada ao longo de sua vida cristã, te preparando para esse momento, para que você não esmoreça. Segundo, João 14, 27, o próprio Jesus falando com os discípulos, porque eles estavam se indagando como eles chegariam-se a Deus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz que se eles veem Jesus, estão vendo a Deus. Se eles veem um filho, estão vendo o Pai. Ou seja, o nosso Jesus é o único Deus. O nosso Jesus é o único que pode curar, que pode salvar. Em nome de Jesus. João 14, 27, Jesus dizendo aos discípulos, Ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ou seja, o que Jesus quis dizer é não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é com bebidas, com drogas. Se eu estou triste, eu vou beber. Se eu estou triste, eu vou me drogar. Se eu estou triste, eu vou participar de coisas que não fazem parte do reino de Deus. E isso vai me fazer bem. Mas a paz que Jesus dá não tem bebida, não tem drogas, não tem nada que não faça parte do reino de Deus. A paz que Jesus dá, Ele traz calma, Ele traz o acalanto para a tua alma. Ele faz você descansar em meio ao desespero. Às vezes, passamos por momentos de dificuldade na vida financeira e ficamos desesperados em como vamos pagar uma conta, como vamos pagar aquele boleto. Mas se você, nesse momento, encontrar em Jesus a calma que você precisa, Deus, Ele te dá sabedoria. Deus, Ele te dá a direção para tudo isso. O que Jesus quis dizer, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não com bebidas, não com drogas, mas a verdadeira paz. A paz que não precisa de nada disso para ser feliz. A paz que não precisa de nada disso para estar calmo. Então, em nome de Jesus, olhem para Jesus. Busquem o Senhor nesses momentos. Então, em meio a esse pandemônio, que é chamado, que é como estão chamando esse momento, um momento de aflição, ore. Se não sabe orar, leia e faça a oração do Pai Nosso, que está descrito em Mateus 6, do 9 ao 13. Orem o Pai Nosso, que diz que o Pai é nosso, que diz que o pão é nosso, que diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque é disso que precisamos. Precisamos nesse momento, mesmo isolados, mesmo separados, cada um em suas casas, nos unir em oração, nos unir na palavra, nos unir em Deus e buscar o acalanto, buscar a calma, buscar a tranquilidade em Jesus Cristo. Segundo, leia a Bíblia. A palavra de Deus tem todas as respostas. No meio disso tudo, então, ore. Fale com Deus. Se você não sabe orar, leia Mateus 6, 19. Mateus 6, do 9 ao 13. Se ainda assim você não entendeu, fale com Deus da sua maneira. Vá a Deus agora. Fale com Deus da sua maneira. Em nome de Jesus. Segundo, leia a palavra de Deus. Ela tem todas as respostas para esse momento.
Peça a Deus que te dê entendimento, que te dê clareza da palavra dele. Em nome de Jesus. Terceiro e último, acalme o seu coração. Nada disso é para tirar a sua fé, mas é para te fortalecer. Que nesse momento em que nos encontramos isolados, possamos lembrar que Deus ainda controla todas as coisas e que nada acontece sem que Ele permita. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos continuarmos de pé e que a palavra de Deus guie você nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Deus querido, a boa obra que o Senhor tem feito em nossos corações. Que não venhamos, Deus querido, esmurecer nesses tempos difíceis, tempos de desespero. Que o Senhor venha alcançar os nossos idosos com a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor venha alcançar aqueles, Deus querido, que continuam trabalhando, Deus, para que venhamos, Deus querido, voltar aos nossos lares, Deus querido, e fazer o que, Deus querido, o Ministério da Saúde deixou para fazermos. Estarmos limpos, para que não venhamos, Deus querido, contrair essa doença, essa enfermidade, Deus, em nome de Jesus, para que não venhamos transmitir isso aos nossos idosos. Pai querido, em nome de Jesus, guarda também essa nação que está nesse desespero. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Deus esteja com cada um de nós. Que Deus venha preparar o caminho. E lembrem-se, Jesus está voltando. Esse pode ser o final dos tempos. Se prepare. Continue firme em Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus.